Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos aqui hoje com mais uma esposa do 747, hoje com a Gisele, e ela vai deixar aqui marcado para todos vocês, como deixou conosco no grupo, as impressões dela, né? Ela é uma pessoa que vem do setor de RH, ela é formada em RH, então ela tinha uma visão da empresa, ela tinha uma visão do sindicato, ela tinha uma visão da luta. Enfim, e como todos nós temos dito aqui na live, nessas entrevistas, que nos transformamos de alguma forma, esse movimento todo também transformou a Gisele, e é o que ela vai contar para a gente hoje. Então, Gisele, boa tarde para você, que bom que você está aqui conosco, tudo bem com você? Então, boa tarde, quero muito agradecer a oportunidade de estar aí dando um pouco da minha palavra, né? Compartilhando um pouco desses sentimentos. E quero, né, agradecer imensamente de estar tendo a oportunidade hoje de estar conversando com você, não digo pessoalmente, né? Virtualmente, mas olhando ali o tete a tete, né? Para mim também. Para mim é um prazer, porque as nossas conversas eram feitas à noite, em momento de agonia, em momento de incertezas, e nós estávamos ali, uma, né, dando força para a outra, porque é isso que a gente faz, a gente constrói um coletivo assim. Gisele, como nós vamos falar aqui, né, dessa campanha da Renault, que ficou conhecida mundialmente, e como você e seu esposo foram vítimas, porque a palavra é isso, né? Vocês fazem parte dos 747 que foram demitidos de uma forma desrespeitosa. Então, eu gostaria de saber, primeiramente, assim, como impactou, como que era o seu marido em relação à empresa? Que tipo de funcionário ele era? Tá. Então, o meu esposo, ele tem 8 anos e meio, de 8 anos e meio a 9 anos de casa, né? Como que eu posso te falar? Ele era um funcionário, aquele funcionário Caxias. Sabe aquele Tá, funcionário Caxias? Esse era meu esposo. Então, ele trabalhava afinco, tinha um amor incondicional pela empresa, sabe? Proativo, sempre pensando no coletivo. Era daquele que cumpria a produção dele, ia para o lado para ajudar os colegas. Né, para você ter uma noção de como era a responsabilidade e comprometimento dele com a empresa, a gente estava velando o avô dele e ele estava lá trabalhando, mesmo tendo um atestado para estar em casa, porque ele achava que não, ele tinha que trabalhar porque ele precisava do emprego. tá. Né? Numa determinada situação, teve um dia que ele estava indo trabalhar, ele ia de moto, né? Estava indo trabalhar, aquela chuva, mas uma chuva muito forte, ele me liga. Amor, estragou o pneu da moto, furou o pneu da moto, estou voltando com ela empurrando, deixa o carro preparado aí que eu vou pegar o carro para mim não chegar atrasado. E ele veio todo molhado, pegou o carro, foi trabalhar e não chegou atrasado. Então, assim, o comprometimento dele era muito grande. 100%. No dia que ele foi demitido, já que ele era esse trabalhador, né, com esse perfil, qual foi a reação dele frente a ele, né? Ele foi pego de surpresa, obviamente. Qual foi a reação dele? Então, no dia 21, né, quando aconteceu lá aquelas demissões, a gente estava com visita em casa, até por sinal, e ele, né, começou a chegar muita mensagem no celular dele. Aí ele foi ver e tinha mensagem ali do pessoal falando, meu Deus, estão demitindo o pessoal. Daí um colega dele, ele passou uma mensagem falando, cara do céu, acabei de chegar em casa. O rapaz tinha trabalhado no primeiro turno, né? E daí como ele vem de ônibus, ele chega um pouco mais tarde, né? Então ele falou assim, cara do céu, acabei de chegar aqui em casa, acredito que um cara veio trazer um telegrama para mim que eu estava sendo demitido. Eu não aceitei, mandei voltar embora, e daí meu marido sem entender nada, mas até então ele achava que continuava empregado, né? E quando ele pegou e foi ver ele no grupo do trabalho dele, ali na linha, né? Ele havia sido removido do grupo. E ele não estava até então entendendo nada. Ele falou, meu Deus, eu Claro, fui removido, né? Aí que ele passou uma mensagem para a supervisora dele, porque até então ele viu o e-mail dele, mas não tinha nada ali na caixa de entrada, né? E ele foi perguntar para a supervisora o que tinha acontecido, que ele tinha saído do grupo, ele não tinha recebido nada, ele não estava entendendo nada, porque até horas antes ele estava ali trabalhando e ela não falou nada para ele, né? Aí foi quando ela pegou e mandou a mensagem pedindo desculpa, que era uma decisão da empresa, o desligamento dele. Aí ele foi olhar de novo no e-mail, porque ele não estava acreditando, né? Daí eu falei, olha, teu lixo eletrônico, estava lá no spam.
a cartinha de demissão, né? O aviso e a cartinha de desligamento. Então, naquele momento, ele, né, ele ficou sem chão, ele, tanto eu quanto ele, não esperava jamais aquilo, né? O meu marido, ele vem de um processo de restrição no trabalho, nos últimos 2 anos ali, não deu 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, ele sofreu uma lesão no pulso, né, por causa do movimento repetitivo. Sim. E então ele é um funcionário restrito dentro da empresa. Então a gente jamais achou que a empresa ia tomar uma atitude de mandar uma pessoa doente embora, né? Então naquele momento ali eu vi meu marido chorar, eu vi meu marido um baita homem, né? Completamente ali jogado às traças, né? Se sentindo um lixo. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre você. E você trabalha fora? Como é que esse momento pegou você? Você está empregada? Não, Gilson, eu, né, que nem foi mencionado lá no início ali, eu venho de uma área de recursos humanos. Trabalhei 7 anos Tá, numa empresa, né? Eu trabalhava do lado de lá, mas eu tá. vejo que é o meio, né? Uhum, Então, eu saí dessa empresa foi em dezembro, né, por vontade própria, eu queria montar um tá. negócio próprio, mas acabei sendo surpreendida aí pela pandemia, exemplo de, né, de muitos. Sim. O que quer dizer, então, que esse momento pega você desprevenida também, porque você Sim, saiu do teu trabalho porque você tinha confiança, ou seja, o alicerce era o marido. Só para a gente o pontuar trabalho dele. aqui, ou seja, que além de impactar, né, o seu marido ali, mas você também, porque você estava tentando alçar outros voos, buscando outras formas de negócio, porque o seu marido estava bem empregado, estabelecido e com restrição, ou seja, vocês não estavam imaginando uma demissão nesse momento. É isso? Jamais. Então, assim, a minha segurança para mim sair do meu trabalho, apesar de eu ter muito tempo de empresa e ter uma certa, né, estabilidade, que eu digo porque né, quando eu saí de lá porque eu quis, não foi porque me mandaram embora, Sim. né? Então, assim, a minha estabilidade, a minha segurança era o trabalho dele, né? Era um bom salário, era um plano de saúde, eram os benefícios, né? O momento dele é uma restrição, a gente sabe que, né, normalmente não é usual você mandar uma pessoa restrita embora, né? Então, a minha segurança era ele, era o emprego dele. Mas quando, né, eu me vi naquela situação ali, ele sendo demitido, eu desempregada, porque, né, meu negócio também não deu certo, né? Então, assim, eram 2 desempregados, com 2 filhos para criar, entende? E a gente estava ali naquela incerteza. Isso que eu não sabia, eu não tinha noção naquele momento da proporção que era as demissões, não era só ele, Ah, tá. entende? Quando a gente pegou e foi tomar conhecimento, que naquele primeiro momento eu pensei, ele e o colega dele da linha. Não, quando a gente foi tomar conhecimento do que se tratava, como as pessoas haviam sido mandadas embora, e em que condições as pessoas haviam mandado embora, aí minha luzinha de alerta acendeu. Eu falei, opa, peraí, o que está acontecendo? É muita coisa errada, né? Mas, assim, nesse primeiro momento, Gil, se eu vou ser bem sincera com você, quando aconteceu a demissão, a gente estava aqui, né, sem chão, né, sem base alguma. Naquele dia, né, houve a assembleia lá e o pessoal optou em deflagrar uma greve, né? Até então eu estava desacreditada, porque eu pensei, não, uma multinacional desse tamanho, né, mandou 700 e poucas pessoas embora. Eles não vão conseguir reverter essa situação. Eu mesmo, no primeiro momento, não acreditei que era possível, né? Porque eu vinha do lado de lá do processo, né? Então, tinha um conhecimento assim, puxa vida, né? A empresa tem, né, tem dinheiro para recorrer, às vezes ela se preparou para uma ação trabalhista, né? Mas, assim, eu não tinha fé que poderia ser possível reverter essa situação. Eu não confiava no sindicato. Sabe por quê? Porque a gente olha o sindicato, eu posso te falar assim, eu como esposa, né? Meu marido sempre contribuiu com o sindicato, mas eu olhava o sindicato de uma forma simplória, eu olhava assim, a estrutura do sindicato. Como assim? Explique melhor para a gente. Como assim estrutura? Porque a gente, né, tem a contribuição, a gente tem a carteirinha de dependente, então a gente vai lá, usa a estrutura da praia, a gente usa a estrutura de Guaraxaba, a gente vai na churrasqueira, né? A gente usa Certo. a parte física do Entendi. sindicato, né? Faz curso lá, cursos muito bons, então você vê que existe uma devolutiva do que você aplica lá todo mês, da tua mensalidade.
mas a parte representativa, aquela parte que é a luta, que é a defesa para com o trabalhador, eu não tinha noção que ela existia. Mesmo porque, né, por causa da minha experiência, né, por causa do meu trabalho, a gente não tem a relação que a gente vê do sindicato, um sindicato muitas vezes que não briga pelo funcionário, né, que não faz jus ao que ele paga mensalmente, né? Então, assim, a minha visão era essa, é uma visão mais destoada. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento de causa até aquele determinado momento. Gisele, então, como é que você vê o sindicato hoje, né? O que te fez mudar essa visão do sindicato? Então, naquele dia 21, quando foi deflagrada a greve, que o meu marido foi, né? Ele falou, não, eu vou lá porque eles precisam do meu apoio, né? Eu não queria que ele fosse no primeiro momento, porque eu não acreditava naquilo, né? Eu não achava que tinha consistência essa luta, né? Porque você está brigando com um sistema muito grande. Só que ainda assim ele foi, né? Mesmo contra a minha vontade, ele foi. E daquela noite em diante, no dia seguinte, que ele virou a noite lá, ele veio, mas ele veio com muita segurança. E ele veio assim, sabe, me passando segurança e acreditando que aquilo ali era possível. Então, ele me passou assim uma verdade, assim, uma segurança tão grande que aquela luta ela ia ser difícil, ninguém falou que ia ser fácil, né? Mas ele me passou muita verdade, muita confiança naquilo. Então, quando ele pegou e eu vi que o meu marido é muito quieto, não é muito de conversar, não é muito de falar assim, nesse sentido, ele é muito amigo, mas ele não entra nesses méritos, né? Ele é Certo? muito quietão, né? Então, quando eu vi que ele estava, não, nós vamos pro embate, não, nós vamos ser resistentes. Eu falei, nossa, então acho que eu preciso apoiar ele, né? Então, virei a chave. Naquele determinado ali, eu virei a chave. E passei a olhar o sindicato como um mecanismo de ajuda para o trabalhador. Naquele momento, o sindicato era o único mecanismo, a única forma daqueles 747 tentar ser reintegrados dentro do trabalho, porque a empresa já não queria. A empresa já havia feito aquelas demissões daquele jeito, arrancando crachá, escoltando ônibus, não deixando pegar seus pertences no armário, mandando e-mail, mandando telegrama para o filho receber, entende? Para o vizinho falar que você está demitido. Então, assim, naquele momento ali, a única forma, o único apoio que o funcionário tinha era o sindicato, entende? Desses 747, não sei se todos eram sindicalizados ou não, mas o sindicato ele estava brigando por todos. Ele não escolheu pessoas, ele não escolheu, esse paga mensalidade e esse não paga. Não. Ele pegou a sua totalidade e falou, não, nós vamos brigar por todos os 747. Então, a partir daquele momento, eu vesti a camisa e falei, não, eu vou apoiar meu marido, né? E eu vou usar as ferramentas que eu posso, entrando no grupo das mulheres lá, né? Conhecendo outras pessoas bastante diferentes de mim, mas com o mesmo objetivo, e pensando em formas de valorizar e fortalecer aquele movimento, que era a luta pelos 747 trabalhadores. Então, Nossa, assim, eu comecei a ver que o sindicato naquele momento não era só uma estrutura física, né? Mas existiam pessoas ali que brigavam por outras pessoas, e né? você sabe que a participação sua, não só lá no movimento, como aqui falando, dando esse depoimento teu, ele é muito importante porque a participação das mulheres, eu brincava, né? Mas é verdade que era uma arma secreta que a empresa não imaginava. A empresa não sabia tudo o que ia acontecer, né? Todas as mobilizações que aconteceram a partir do momento em que ela expulsou, colocou para fora aqueles trabalhadores da forma como colocou, sabe? E você faz a gente refletir a importância das nossas esposas, né? Nós temos aqui mais de 60 mil trabalhadores na base, né? É, temos um número muito grande de sindicalizados e a gente percebe por você que as esposas ainda não sabem a força do sindicato, né? E a gente viu como foi importante vocês participando na greve para apoiar os maridos. Você está contando essa história assim, que o seu marido envolveu você.
Mas tem muitas histórias desse 747 em que o marido estava lá em casa caído, sabe? Sem força, sem energia, e a mulher trouxe ele para a luta. Então, a gente percebe a importância de que todos saibam como o sindicato é útil para o trabalhador, né? Como é importante essa luta coletiva, porque essa greve, além de outras coisas, nos mostrou assim a importância da família envolvida na luta, sabe? Nós fizemos várias greves já, onde os trabalhadores estão lá na porta de fábrica, né? Com certeza, né? O sindicato fez 100 anos agora, então tem muitos anos de luta e muitas ações e muitas greves. Mas essa é a primeira greve com família na porta de fábrica, com a mãe com o carrinho de bebê, com as crianças. E tudo isso foi muito importante. Foi também uma frente para garantir a nossa vitória. Foi muito importante. Então, depoimentos como o seu, Gisele, clareia para as outras esposas também, né, perceberem essa importância, porque ficou tão claro lá nesse evento da Renault que juntos somos mais fortes. Eu falo assim, é um clichê, mas, gente, todo mundo se reuniu e o que parecia impossível se tornou possível, né? É verdade. E Deixa eu eu te... digo mais, sabe, Jussi, sem querer te interromper, Não, pode falar. que ali na questão da preparação, eu imagino sim que a empresa estava se preparando, né? Ela se preparou até o momento da greve, né? Ela fez hora extra no final de semana, tirou o carro do pátio. Meu marido foi 3 finais de semana fazer hora extra, né? Em meio a uma crise, né? Não é normal, né? É típico, né? Uhum. Então, ela se preparou, a forma com que ela fez as demissões ali, a forma com que ela tratou o sindicato né, no momento da reunião, ela já chegou preparada para aquilo, bloquear a crachá do sindicalista ali dentro dos delegados sindicais, para não poder ajudar os funcionários que estavam sendo demitidos naquele momento, a forma com que eles estavam sendo demitidos naquele momento. Então, houve um preparo, né, para o que ia vir acontecer. Eles se prepararam para a greve, eles sabiam que o sindicato não ia aceitar. Simples assim, a imposição que ela estava fazendo. Então, ela se preparou até o momento da greve. Às vezes, até a primeira assembleia, porque a forma com que ela quis colocar os funcionários que não haviam sido demitidos contra os 747 foi muito feio, entende? A forma com que ela quis fazer segregar as pessoas, fazer aquela repartição. Só que o movimento dela foi contrário, porque essas pessoas que estavam lá dentro, apesar de muitas terem sido assediadas, sido coagidas, elas estavam com os trabalhadores lá de fora. Muitos não podiam levantar a bandeira, porque senão o supervisor ia ver, mas elas estavam junto. E ela não se preparou para o movimento das esposas, para o movimento das famílias, para o movimento... A minha sogra foi junto comigo nas assembleias, por Legal. causa que ela viu o filho dela, entende? Então, a mãe do meu marido estava lá junto, entende? Bacana. Outras pessoas ali ao redor, ali dando apoio. Então, todo esse movimento que a gente fez em prol do trabalhador, a gente que não trabalha lá, mas que sofreu o impacto, né, e consequência da atitude da empresa, eu acho que a empresa não estava contando com isso. E foi uma arma, assim, muito importante, porque a gente Sim. conseguiu transcender né, por meio de rede social, por meio de entrevista, de vizinho, de parente, o que de fato estava acontecendo, porque era fácil para a empresa vir divulgar uma nota falando que ela estava fazendo uma redução, terminando um terceiro turno, que é mentira, meu marido era do primeiro turno e foi mandado embora, né? Ela estava finalizando um terceiro turno, né, que ela estava com uma crise financeira muito grande em razão da pandemia e que por isso ela precisava demitir esses funcionários. Só que as pessoas não sabiam, não tinham conhecimento de quem eram as pessoas que haviam sido demitidas. Pessoas restritas, pessoas com Sim. Covid, pessoas afastadas pelo INSS, nem na empresa a pessoa estava, pessoas sobre atestado, então, pessoas com estabilidade. Então, eram muitas situações que as pessoas ali externas não conheciam e que a gente precisou e fazendo aquele movimento formiguinha para poder Isso trazer mesmo. informação, entende? Para essas pessoas, para falar assim, não, gente, não é bem assim. Não acredite só no que a multinacional está te contando. Eu vou te contar a história real aqui do meu marido. Eu vou te contar a história real aqui do fulano, do ciclano. E Entende? foi Eu acho então que ela assim. não contava com isso. Nossa, Gisele, que entrevista gostosa, viu, que a gente está fazendo aqui, porque realmente você está contando para as pessoas aqui o que aconteceu. E foi assim, formiguinha, cada um fazendo a sua parte.
Como eu estava com vocês, e estou aqui vendo também toda a ação profissional do sindicato, com sua assessoria totalmente especializada, a gente até conversou sobre isso uma noite, né, nós duas lá, em particular. Então, eu via isso assim, sabe? Eu consegui ver os dois lados. Eu via aqui toda a movimentação que eu já conheço, porque, nossa, a doutora Iraci, que estava coordenando o setor jurídico, ele é uma pessoa extremamente experiente, está há 40 anos aqui. Essas empresas todas o respeitam, porque sabem da eficiência dele, né, como advogado trabalhista. Ele é um jurista extremamente respeitável na área do direito do trabalho. Só que eu achava muito interessante ver a movimentação de vocês ali dentro do grupo, umas buscando imprensa, e com uma ação efetiva e eficaz e inteligente, não era uma bobagem, era uma assessoria de imprensa mesmo funcionando ali, outras na parte parlamentar, mandando pedidos, contando para parlamentares o que estava acontecendo, para senadores, deputados federais, estaduais. Então, as mulheres ali do grupo, extremamente eficientes. Como você falou, uma veio de cada lado, mas a dor, a agonia nos uniu ali a todas, e havia muita eficiência naquele grupo. Eu percebia isso, sabe? Eu pensava, nossa, gente, a empresa não imaginava isso. Porque parecia uma corporação, parecia que era uma empresa ali, porque a gente com experiência aqui, né, sou jornalista, sei como é que funciona o trabalho de lobby, e era o que vocês estavam fazendo, gente, ali dentro, da melhor qualidade. E foi isso que virou o jogo muito a nosso favor, porque a opinião pública começou a perceber. Porque geralmente a empresa joga dessa forma, dizendo que o sindicato foi fazer bagunça na frente da fábrica. Imagina, o sindicato, se aberto de uma fábrica, ele vai lutar por aqueles trabalhadores. O Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba tem 100 anos, é um sindicato respeitado. E quando ele vai para uma ação, ele vai para uma ação de forma planejada, né? Não é um sindicato de balbúrdia. Então, você falou uma coisa bem bacana agora, que foi legal de ouvir, da gente estar aqui repercutindo isso, sabe? Foi um trabalho de formiguinha. Era o sindicato fazendo a ação que tem que fazer, enquanto vocês ali mobilizadas também contando a história e nas redes sociais, e foi indo, até que todo o povo aqui de Curitiba saiu, inclusive, acho que na Folha de São Paulo, assim, que a empresa mexeu com as famílias, e no Paraná, família é muito importante, sabe? É verdade. Aqui a gente, ali o que deu para a gente ficar bem claro, assim, que a união faz a força, né? E eu acho, assim, que mais do que nunca, isso, né, não poderia passar, né? O que aconteceu ali, a forma com que aconteceu essas demissões, a gente sabe, tem plena consciência de que o contrato de trabalho, ele não é vitalício, né, Gilson? Ele pode ser rompido a qualquer momento por ambas as partes, mas isso de forma respeitosa, com dignidade, né? Uma forma com que seja humano, e ali não houve isso, né? Então, acho que isso é o que mais doeu, né, em nós, quanto família, né? A forma com que eles fizeram essas demissões, entende? Então, assim, isso mexeu com a família. Mas, assim, mais do que nunca, isso motivou e nos tirou da zona de conforto e nos fez ver que a gente é capaz de mudar a nossa realidade. Entende? Que por mais que a empresa seja um grande sistema, uma multinacional, a gente também pode ter voz ativa. Assim como eu mudei minha opinião em relação ao sindicato, eu creio que muitas outras pessoas também. Sabe aquela visão só do sindicato político? Não, a gente não falava de política. E quando alguém vinha querer falar de política, a gente falava, não, nossa briga não é política, nossa briga Não, são por 747 com funcionários. certeza, sim. Entende? Então, assim, a gente conseguiu, eu mudei minha visão, muitas outras pessoas mudaram sua visão, mas infelizmente, a partir de uma situação que aconteceu, mas isso nos trouxe força, né? E nos mostrou a nossa voz, o quanto a gente é forte e a gente precisa se unir, né? Nesse mundão que a gente tem aí, em que o capital dita as regras, a gente é a força de trabalho. A gente é a mão de obra e sem a gente eles não vão conseguir ganhar dinheiro. Então a gente tem que fazer valer a nossa voz, né? E a hashtag que era da Renault lá no começo, juntos somos mais fortes, realmente a gente adotou ela para nós, porque juntos a gente foi mais forte. E vamos ser sempre,
Gente, assim, olha, que eu vou bater palmas para você aqui, porque, sabe, o fechamento, assim, eu ia perguntar há uns segundos atrás, né, qual era a tua mensagem, mas você já acabou de deixar ela aqui agora, sabe? Eu agradeço demais a tua participação, sabe? É muito importante as pessoas virem aqui, deixarem o seu depoimento, porque isso influencia as outras pessoas e de uma forma positiva. Nós sabemos qual é a intenção do sindicato, que é ajudar os trabalhadores. Como você falou, você ficou convivendo por 21 dias e em momento nenhum apareceu uma segunda intenção, terceira, quarta, quinta. Não, não tem. É sempre isso. Então, assim, eu acho, falando assim, para a gestão da Renault hoje, né, que eles olhem pessoas como pessoas, né, que cada capital que ele tem ali humano, né, ele doou-se com a sua saúde, com a sua força de trabalho. Hoje tem pessoas ali doentes em consequência, né, do trabalho que ela exerceu, né, e que são pessoas que sempre tiveram amor pela empresa. Eu era esposa do trabalhador e eu tinha amor pela empresa, eu falava muito bem dessa empresa, né? Então é importante que hoje essa gestão que ele está repense todas as suas atitudes, né? Repense tudo o que ela fez, porque a gente tem a possibilidade de mudar, né? E a marca da Renault é uma marca mundialmente conhecida, sempre foi muito bem vista por causa das ações que ela sempre praticou, né? Então, no âmbito social. Então, acho que tudo isso que aconteceu não foi positivo para a marca, né? Essas 747 pessoas que foram demitidas, né? Toda essa repercussão que aconteceu não foi bom para a empresa, né? Então é importante que essa gestão que aí está repense, né? Numa forma de agora quando vinha a reintegração desses funcionários, que eles tratar com educação, com respeito, agregar o funcionário, porque o teu maior marketing é teu colaborador. Ele é teu primeiro, ele é a primeira pessoa a ir vender tua marca lá fora. E hoje em dia, uma marca, ela não é só vista por causa do preço e da qualidade que tem o produto. Ela tem vários outros valores que agregam ela, né? Desde a tua sustentabilidade, desde a forma com que você trata teu colaborador, né? A forma como que você capta seus recursos. Então, assim, existe muito valor agregado nesse produto, né? E que ele não seja um produto feito com marcas de sangue, né? Como assim ficou aquela marca lá do 747. Então, é importante que a gestão, se não essa gestão aqui do Brasil, mas a gestão maior da França, repense tudo isso daí, né? Que é importante ver que o processo como um todo é global, né? E mundialmente não ficou legal tudo isso que aconteceu. Não, Mas ela ainda tem a possibilidade de rever os conceitos, né? E voltar àquela Renault de 2 anos atrás, que a gente tinha orgulho de falar, meu marido trabalha na Renault, olha, uma empresa excepcional. Eu quero poder voltar a ter orgulho dessa empresa. Do meu marido estar trabalhando lá e eu poder fazer o marketing dela sem nem ao menos ganhar R$ 1 para isso. Né? Fazer certo. assessoria do marketing dela sem ganhar por isso, mas por orgulho. Né? Porque Ok. a gente não tem raiva da Renault, Gilce. Né? Acho que nenhuma de nós, né, durante muito tempo, ela trouxe o sustento, ela, né, Uhum. contribuiu, né, com o nosso sustento. Hoje a gente está triste sim, mas pela forma com que aconteceu essas demissões, a arbitrariedade, né, a forma com que todo o processo aconteceu, mas a gente não tem raiva da Renault. Não, a gente entende. Nós vamos ficando por aqui. Brasil, vocês viram então qual é o perfil da nossa mulher aqui, da nossa esposa, da nossa família metalúrgica. São mulheres assim, como a Gisele, mulheres que falam como ela fala, se expressam, têm uma noção total de globalidade, têm uma noção total de como fazer lobby, de como fazer assessoria de imprensa, de como lutar. E eu tenho certeza que o que nós precisamos fazer nesse momento é inspirar as demais esposas, para que possamos todas juntas realmente sermos mais fortes, fortalecermos nossos companheiros, né, e nossas companheiras, né, porque nós temos também, ao contrário, tem as trabalhadoras metalúrgicas que têm o seu esposo, e é importante também, como teve na porta, a gente fala muito das mulheres, mas também teve esposos na porta de fábrica, gente. O que nós temos que fazer é isso, né? Ter essa noção de família e agir como família.
A gente aprendeu o caminho da vitória. Eu falo assim, a gente aprendeu o caminho da vitória em relação à unidade, de lutar junto, de trazer a família, de trazer os vizinhos, e a gente não vai esquecer como isso é importante, como isso nos fortalece a todos. Obrigada pela forma como você está vendo o sindicato agora, e como você é uma menina que se expressa muito bem, nos ajude a aumentarmos essa família, porque você sabe que não acabou, né? As coisas continuam, nós temos que ainda enfrentar, não é porque teve a greve que voltaram que todos os problemas acabaram, não. Nós temos que estar sempre mobilizados, Gisele, sempre mobilizados. Para Verdade. a empresa perceber que a gente está atento, estamos focados. E É temos isso mesmo. também toda a base inteira para a gente lutar, tem database agora. Foi uma delícia estar aqui com você e a gente está o tempo todo lá no grupo trocando ideias, conversando e tudo mais. Obrigada Eu que por tudo. agradeço a oportunidade, né, de falar a minha visão, mas falar também em nome das meninas, né? E conte comigo para o que precisar, né? A gente está aí para isso, né? Para lutar. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada e boa tarde, Josi. Vamos juntos aqui desejar um feliz aniversário para a Jane Kellen, que fez aniversário ontem, né? Então, Ah, é querida, verdade. parabéns para você. Eu falei que ia citar teu nome aqui, né? Porque tem que fazer isso. E nós somos todas leoninas agora de agosto, uma faz 18, 19, 20, 21, 22. Que delícia. Um grande beijo para você, que bom que você veio. Parabéns.